Então, para isso, utilizamos o método dos mínimos quadrados ordinários simples. Então, nesse caso, aqui nós temos 5 amostras e os valores de absorbância e concentração. Então, para a primeira amostra, eu tenho o valor de beta 0 e beta 1. No caso, o coeficiente linear é o mesmo e também o mesmo valor de coeficiente angular. E o que vai alterar é o valor de absorbância para a primeira amostra, o valor de concentração e um erro para a primeira amostra. Para a segunda amostra, o valor de absorbância, o valor de concentração e o erro também para esta segunda amostra. Então, com isso, eu tenho o meu vetor, com os meus valores de absorbância. Observe que aqui, para eu ter o meu coeficiente linear, eu preciso que eu tenha aqui um coeficiente 1. 1 vezes o meu coeficiente linear. Então, nesse caso, eu posso escrever o meu coeficiente, a minha matriz x da forma 1, né, um vetor de 1, mais o meu coeficiente, mais o meu valor de concentração. Lembrando que o meu modelo ele é dado pela a estimativa de beta, que eu vou chamar de B, né, então B0 e B1, e no caso, como eu estou estimando esta parte aqui, ou seja, aqui eu vou ter o meu valor previsto pelo modelo. O meu modelo vai prever dentro dessa parte aqui. Então, eu tenho que o meu valor real é igual ao meu valor previsto pelo modelo mais o erro. Nós temos aqui esse conjunto de valores y, tem o meu vetor y, colocado aqui de forma genérica. A minha matriz x, então, vou ter a primeira coluna formada com valores 1, ok? Esse valor 1 é devido ao meu coeficiente linear que eu quero estimar. E a segunda coluna eu tenho o coeficiente angular do meu modelo. Mas esse vetor b, onde eu contenho os valores de coeficiente linear e coeficiente angular, beta 0 e beta 1, e o meu vetor de resíduo. Então, observe, então eu tenho que y é igual ao meu modelo mais o resíduo. Então, esta parte aqui eu vou estimar x beta por xb. Então, eu tenho que o meu resíduo é igual ao valor medido menos o valor estimado, onde o valor estimado é igual a x, que é a minha matriz, com a minha variável independente, vezes b, que são os parâmetros, ou seja, o vetor que contém os parâmetros do meu modelo. Então, observe a estrutura que eu tenho. O meu y, né, o y1, o valor que eu tenho de absorbância da primeira amostra, menos a parte modelada, o meu modelo, que é o 1 vezes o B0, mais 1 x1 vezes B1. Então, eu tenho esta linha vezes esta coluna. Para a segunda amostra, essa linha vezes essa coluna. Observe como o primeiro valor sempre é 1, então eu vou ter B0 mais o B1 vezes o valor de concentração para aquela amostra, ou seja, o valor de x para aquela respectiva amostra. Então, para cada erro, eu vou ter y menos B0 menos B1x1. Então, para a segunda amostra, y2 menos B0 menos B2x2, e assim por diante. Até a quinta amostra, y5 menos B0 menos B1x5. Então, observe essa estrutura, onde esse formato aqui, x, se eu pegar x multiplicado por b, eu vou ter esta parte aqui de dentro, né, dessa estrutura que eu estou colocando aqui. Mais à frente nós vamos voltar numa estrutura bem semelhante a isso. Então, o objetivo é estimar os valores de beta dado por b, que minimize, né, vou minimizar a soma dos quadrados dos resíduos. Então, eu tenho o somatório dos resíduos ao quadrado, ou seja, o resíduo é igual ao valor de y menos o valor de y previsto. Eu tenho esse somatório aqui, e o que eu quero fazer é minimizar. Para minimizar uma equação, basta diferenciá-la em relação à variável que eu quero determinar e igualar isso a zero. Então, eu tenho o gradiente de E2 é igual ao gradiente de y menos o y previsto ao quadrado. Lembrando que esse y previsto é o mesmo que xb, então isso aqui é o mesmo que eu ter o somatório de yi menos b0 menos b1xi. Observe que isso aqui, ó, dessa mesma estrutura que eu coloquei aqui, y1 menos b0 menos b1x1, que é isso aqui, menos b0 menos b1x1.
Então, desenvolvendo isso aqui, eu vou ter y1 menos b0 menos b1 x1 mais y2 menos b0 menos b1 x2 mais y3 menos b0 menos b1 x3 e assim por diante, até aqui o y5 menos b0 menos b1 x5, isso tudo sempre ao quadrado. Então a derivada disso, igualando a zero, igualar essa derivada, o gradiente de E2 igualar isso a zero, é o mesmo que eu ter a derivada desse y menos xb, que é o mesmo que E2, em relação a B0, e depois a derivada em relação a B1. Por que eu vou fazer B0 e B1? Que são os dois coeficientes que eu quero estimar. Então eu tenho que y menos xb, eu tenho este carinha aqui todo, né? y1 menos b0 menos b1 x1 até y5 menos b0 menos b1 x5. Se eu derivar isso em relação a b0, então é o mesmo, eu posso derivar cada parcela isoladamente, ou seja, para cada amostra. Então eu vou ter 2, né? 2 vezes todo esse termo aqui, y1 menos b0 menos b1 x1, vezes a derivada interna aqui. A derivada disso aqui em relação a b0 é menos 1. Então, no final, eu tenho menos 2, esse 2 veio do expoente, lembrando, então tem 2 vezes todo o meu termo, vezes a derivada interna deu menos 1, então eu tenho menos 2 vezes esse carinha aqui, yi menos y1, né, menos b0 menos b1 x1. Isso aqui, lembrando, isso aqui é o meu erro. Se eu derivar em relação a x2, então vou ter a mesma coisa, como eu vou estar derivando em relação a b0, e o coeficiente b0 é 1, né, no caso menos 1, então sempre eu vou ter menos 2, ou seja, 2 vezes menos 1. Então eu vou ter até a minha última amostra. Então eu também vou ter menos 2 vezes y5 menos b0 menos b1 x5. Lembrando que isso aqui é o meu erro. Bem, agora eu vou derivar em relação a b1. Então aqui eu vou ter mesmo formato, 2 vezes todo o meu erro, vezes a derivada interna, mas agora derivada em relação a B1. A derivada aqui em relação a B1 eu tenho menos x, ok? Menos x, então já coloquei o menusinho aqui. Então vai dar menos, no caso, x1. Se eu fizer agora em relação à segunda amostra, então eu vou ter 2 vezes o meu valor interno, vezes a derivada aqui, menos b1 x2. Então, a derivada em relação a b1 vai ser menos x2. Então, já coloquei aqui menos 2 x2. E vou fazendo isso para todos até a última amostra. Então, vou ter 2 vezes esse termo aqui, vezes a derivada interna em relação a b1. Em relação a b1, vou ter menos x5. Então, já está aqui, menos 2x5. Então, ao final, eu tenho, no caso, essas duas linhas colocadas elas na minha matriz. Então, a derivada em relação a B0 e derivada em relação a B1. Então, eu tenho aqui, lembrando que esse cara aqui, dentro do parênteses, é o mesmo que o meu erro, ou seja, y menos xb. Continuando aqui. Então, isso aqui eu posso colocar nesse formato matricial. Isso aqui é meu y menos xb, dentro do parênteses. Então, eu tenho y menos x vezes b. Esse menos 2 da primeira linha, vou colocar eles aqui. E na segunda linha eu tenho menos 2x1, menos 2x2 até o menos 2x5. Menos 2x1, x2 até x5. Observe, se eu fizer a multiplicação dessa linha pelo o produto que eu tenho aqui, né? Então, eu vou ter x1 vezes b0, então eu vou ter b0 menos x1 b1, então eu vou ter y1 menos b0 menos x1 b1, então eu vou ter isso multiplicado por menos 2. E multiplico isso por cada um dos meus valores de menos 2 dessa minha estrutura. Então, eu posso reorganizar esse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui eu posso reorganizar desse formato aqui, ó, menos 2, que multiplica, né? Já com menos 2 é constante, todos os termos que multiplica tudo isso aqui, ok? Esse cara que é a derivada que eu tenho, ou seja, eu vou pegar esse gradiente e igualar a zero. Então, esse menos 2 eu posso retirá-lo, eu posso cortar, já que é uma constante. E o que me sobrou é esse termo aqui, ó. Esse termo aqui já é conhecido, esse termo aqui eu já conheço ele. Ele é o mesmo que x transposto. Uma vez que eu tenho aqui o x, esse cara é o meu x transposto.
esse vetor aqui é o meu vetor y, e esse aqui é o meu vetor b. Então, eu tenho que esta derivada, né, a derivada de E2, que é o mesmo que y menos xb transposto y menos xb, ou seja, este carinha aqui, nós na parte de fundamentos de álgebra, nós vimos como derivar, ou seja, o resultado da derivada desse cara aqui em relação a B0. Nós temos essa equação. Qualquer coisa, eu volto nas aulas lá de álgebra linear, que nós temos, que nós falamos um pouquinho sobre a derivada de matrizes, que dá exatamente este formato aqui, ou seja, um formato, no caso, que nós temos aqui, onde eu tenho x transposto, ok? X transposto que multiplica y menos xb. Isso tudo igual a zero. Então, multiplicando aqui, eu tenho x transposto y menos x transposto vezes xb. Então, posso somar dos dois lados esse termo aqui. Então, no caso, eu vou ter x transposto xb é igual a x transposto y. Multiplicando por x transposto x menos 1, ou seja, a inversa desse cara aqui multiplicado à esquerda. Então, ele vezes a sua inversa, vou ter o próprio valor de b. E agora, aqui multiplicado à esquerda, eu vou ter x transposto x menos 1, ou seja, esta inversa, né, que multiplica x transposto y. Observe que esse carinha aqui já é conhecido. Esse carinha aqui é a pseudo-inversa de x. Também nós vimos isso na parte de fundamentos de álgebra. Então, os coeficientes b do meu modelo é igual a pseudo-inversa de x vezes o valor de y.